Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Nos acompanha, por favor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Pode se sentar, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Agradeço a Deus desde já pela oportunidade, o diácono Maxwell, pastor Italino, Jorge, muito obrigado, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, estamos retornando a essa casa. Na nossa juventude visitávamos muito aqui com um grupo de jovens. Que Deus continue nos abençoando para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus colocou uma palavra em nosso coração, gostaria de transmitir isso com você. O livro dos Salmos é um livro bastante conhecido pela Igreja do Senhor. Pela sua fácil leitura e identificação, irmãos, utilizamos muitas vezes em nossos devocionais. Todas as vezes que entramos em propósito de oração e devoção ao Senhor, muitas vezes nós lemos os Salmos, porque nós nos identificamos muitas vezes com aquilo que o salmista está passando. Quantos salmos foram escritos em meio ao perigo, à perseguição, à aflição? Quantos demonstraram, por exemplo, gratidão e oração e petição ao Senhor? Muitos salmos foram escritos por Davi, Salomão, muitos salmos escritos aí por Moisés e tantos outros escritos que ninguém sabe quem foi que escreveu, mas foram homens usados, homens de coragem, homens com sabedoria, de unção e poder, que escreveram esses salmos que por séculos têm influenciado as nossas vidas, abençoado a Igreja do Senhor, abençoado a Israel. O livro dos Salmos é o inário da santa nação judaica. Todas as vezes que eles vão louvar ao Senhor, um desses 150 salmos são escolhidos, lidos, relidos e cantados ao Senhor. Muitas passagens relembram momentos em que eles passaram por meio do Mar Vermelho, enfrentaram um deserto durante 40 anos, enfrentando ali a aflição do sol, da chuva, muitas vezes passando fome, mas Deus em todos os momentos estavam com eles. O livro dos Salmos, ele revela, irmãos, muito do coração do salmista. Por isso muitas vezes nós nos identificamos com eles, pastores. E é interessante, irmãos, quando nós chegamos nesse salmo, o salmo de número 128, ele faz parte de 15 salmos chamados salmo da peregrinação, ou dos degraus, ou da subida. São 15 salmos. Quantos salmos, irmãos? 15 salmos que eram louvados, cantados ao Senhor nas principais festas judaicas, da Páscoa, do Tabernáculo ou do Pentecostes. Um desses salmos era escolhido e cantado ali pelos levitas em Jerusalém, no templo do Senhor. E por que degraus? Porque diz a tradição que os levitas subiam os seus 15 degraus, e ao subir aos degraus, entoava ao Senhor um desses cânticos. Outros vão dizer, por exemplo, que é degraus ou subida, porque Jerusalém, geograficamente, fica localizado no alto, no monte. Então todas as vezes que falavam-se degrau, subida ou peregrinação, estavam subindo a casa do Senhor para a adoração.
E outros falam, por exemplo, que é subida ou degraus, porque Deus está em cima, Ele é elevado, digno de glória, de honra. E todas as vezes que a nação queria louvar ao Senhor, ela sempre olhava para cima, buscando ao Senhor que está sentado no trono. Então esse salmo é um salmo de peregrinação dos degraus. E assim como o Salmo 127, que fala sobre família, o Salmo 128 também fala sobre família. E ao ler esse salmo, uma das principais questões ou assunto envolvendo esse salmo fica já certo no seu primeiro verso, que diz: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista está falando que alguém é feliz ou será muito abençoado, ou feliz será por algo. E que seria esse algo? Porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor, irmãos, é o que percorre esse salmo do início ao fim. E o que seria temor do Senhor? O temor não é medo, o temor não é terror. O temor ao Senhor é reverência ao Senhor, é reconhecê-lo como santo, como poderoso, digno de glória, de honra e de louvores. O temor do Senhor não nos afasta dele, pelo contrário, o temor nos chega mais perto, em intimidade com o Senhor. O temor do Senhor nos faz querer se chegar ainda mais a ele. O medo, o terror quer nos afastar. Por exemplo, em Êxodo capítulo 19 vai nos falar que o Senhor Deus se manifestou no monte Horebe. E quando ali ouvia esse toque de sons, de trombones, de trovões, o monte fumegava, raios e trovões, o monte balançava. E a única pessoa que foi autorizada a se aproximar de Deus foi um homem chamado Moisés. Enquanto a nação, pastores, estava aterrorizada, com medo, dizendo: Moisés, fala tu conosco e não Deus, porque se ele continuar falando nós vamos morrer. Moisés, pelo contrário, ele tinha uma atitude diferente. Ele sabia quem era Deus, ele reconhecia quem era Deus, ele sabia o Deus que ele servia. E é diferente do povo que se afastava do Senhor. Moisés se aproximava em intimidade com ele. O temor do Senhor, irmãos, nos afasta do mal. O temor do Senhor faz nos odiar o mal, como diz Provérbios. O temor do Senhor nos faz querer nos aproximar ainda mais dele. Você está comigo, irmãos? Aleluia. E é interessante, em Provérbios no capítulo 8, versículo 3 nos diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Quem teme a Deus, quem de fato teme ao Senhor, ele odeia o mal. Ele não ama aquilo que Deus aborrece, pelo contrário, ele odeia o mal. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 4 vai nos dizer, Moisés falando à nação judaica, ordenando que eles também temessem ao Senhor. Diz assim o versículo: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e a seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Moisés está ordenando ao povo a temer ao Senhor, a reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Em Salmo 25, versículo 14, o salmista vai dizer que Deus confia os seus segredos àquele que temem ao seu nome. Esse é um dos versículos que eu guardo e memorizo, irmão, porque diz assim o salmista: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Eita glória, Jesus! Você conta seus segredos para qualquer um, irmãos? Você conta a sua intimidade para qualquer um?
Você conta o que acontece dentro da sua casa para qualquer pessoa que passa na rua? Deus, da mesma forma, Ele não confia os seus segredos para qualquer pessoa. Deus não revela a sua intimidade para qualquer um, pelo contrário, Ele revela os seus segredos, Ele revela a sua intimidade somente com quem teme o seu nome. Aleluia! O que nos diferencia daqueles que estão lá fora, irmãos, é porque nós tememos a Deus, reconhecemos quem Ele é, nos afastamos do mal e buscamos ainda mais intimidade com Ele. E cada vez que nós tememos o seu nome, cada vez que reconhecemos a Ele quem Ele é, cada vez que colocamos no nosso coração, no trono do nosso coração, Ele assentado em nossas vidas, mais Ele se revela a nós. Oh, Jesus, aleluia! Aleluia! No Salmo 147, versículo 11, o salmista vai dizer que aquele em que há o temor do Senhor agradam a Deus. Diz o salmista: o Senhor se agrada daqueles que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Irmão, você está temendo a Deus? Você tem temor do Senhor? Se você teme ao Senhor, Deus está se agradando de ti, irmãos. Aleluia! E é interessante que no Salmo 103, versículo 11, 13 e 17, o salmista vai dizer que Deus se compadece daqueles que temem o seu nome. Deus se compadece daqueles que temem o seu nome. Diz assim o salmista: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Oh, meu Deus! A misericórdia de Deus é grande, é longa. A misericórdia de Deus, irmãos, está sobre essa igreja, porque aqui tem uma igreja que teme o nome do Senhor. Aleluia! No verso 13 diz assim o salmista: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus não se compadece de qualquer pessoa não, pastor Jorge. Deus se compadece e tem misericórdia daqueles que temem o nome dEle. Eita, Jesus, aleluia! No versículo 17 o salmista diz assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Meu Deus, aleluia! E sobre temor ainda, Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: então aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu o que eles estavam falando, e um memorial foi escrito diante dele para os que temerem o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. Meu Deus! Sabe o que está querendo dizer aqui? Diante do Senhor tem um memorial, e nesse memorial está escrito o nome das pessoas que temem o nome dele. Malaquias está dizendo: todo mundo que teme o Senhor, na frente dele tem um memorial para ele não se esquecer das misericórdias e das bênçãos para que sejam alcançadas por eles. Obrigado, meu Deus, aleluia! O que Malaquias está dizendo com essa ilustração, com essa metáfora, dizendo o seguinte, irmãos: Deus não se esquece, Deus não se esquece. Diante dele todos os dias, na mente dele ele se recorda de todos aqueles que temem, reverenciam, respeitam, adoram e buscam ao Senhor. E o salmista está dizendo: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, irmãos. Para nós sermos bem-aventurados, precisamos colocar Deus no lugar que Ele merece em nossas vidas. Meu Deus! Para que venhamos ser bem-aventurados, precisamos colocar Deus bem no centro da nossa vontade. Meu Deus! E diferente de alguns que tem por aí, não é para nós nos agradarmos, mas para agradarmos a Ele. A vida cristã, irmãos, não é para nós sermos servidos por Deus, é para que nós venhamos servi-lo. Oh, meu Deus, aleluia! Aleluia, você está entendendo essa palavra, irmãos? Jesus, oh glória! O salmista diz: e o Senhor, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos.
Quando o salmista está dizendo aqui, irmãos, e anda nos seus caminhos, ele está falando de obediência. Eu temo a Deus, reconheço a Deus, mas o salmista está querendo dizer, mas não é só isso, você obedece a Deus, você anda nos seus caminhos. Quem teme a Deus, obedece a Deus. Quem teme ao Senhor, anda pelos seus caminhos. Quem reconhece quem é Deus, obedece em qualquer circunstância. Aleluia. O salmista está querendo dizer, quer ter uma vida abençoada, tema e obedeça ao Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é repleta de ilustrações de pessoas que vivenciaram inúmeros momentos com o Senhor. Existe, por exemplo de pessoas que foram obedientes e pessoas que foram desobedientes à voz de Deus. Em Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, ele finalizando o sermão, no versículo 24, Jesus começa a lhe trazer uma ilustração. Ele disse o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, veio os ventos, veio a tempestade, levantou-se os rios, bem batendo forte contra aquela casa, mas ela não caiu. Jesus, porque ela estava bem fundamentada na palavra de Deus. meu Deus, aleluia. No entanto, Jesus continua dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que colocou e edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, elevou-se os rios e caiu aquela casa. E ele diz assim: e foi grande a sua queda. Meu Deus, Não foi uma quedinha, foi grande a sua queda por conta da sua insensatez. meu Deus. Porque todos nós sabemos que para uma casa continuar de pé, ela precisa ter bons fundamentos. E bom fundamento é ser edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não adianta ouvir e não praticar. Não adianta ouvir e não colocar em prática. A vida cristã, irmãos, não é teoria. Meu Deus. A vida cristã não é só na mente, não é só para ficar guardado. A vida cristã é uma vida de prática. Se Deus fala que devemos amar, devemos amar. Se Deus fala que devemos ter misericórdia, vamos colocar misericórdia em prática. Se Deus fala que devemos abençoar, estenda as mãos, abençoa, que Deus vai abençoar o seu celeiro, irmãos. Aleluia. Tem muita gente cheio de diploma, conhecedor da Bíblia, cheio de versículos na cabeça, mas não coloca nada disso em prática na sua vida. Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus e edifica a sua casa na areia. Um momento de chuva, de tempestade, de aflição que vai vir sobre a sua vida, porque a aflição vai vir na vida de todo mundo. E quando vier, a casa cai, porque ela não está firmada na rocha. Você está entendendo isso, irmãos? Meu Deus. E é interessante, no capítulo 6 de Gênesis, quando ainda não havia chuva sobre a face da terra, havia apenas um orvalho que caía do céu. Diz o Senhor que ele encontrou um homem chamado Noé, um homem justo, íntegro, e disse a Noé que ele deveria construir uma arca. E ao construir essa arca, ela seria para a preservação de Noé, da sua esposa, dos seus 3 filhos e das suas noras. Noé então começa a trabalhar. Noé então começa a construir uma arca. E diz Pedro que Noé tornou-se pregoeiro de justiça. Porque enquanto ele martelava e construía, ele estava pregando e anunciando: o juízo vem, Deus falou que vai vir chuva, ninguém sabe como é que é chuva, mas se ele falou, eu vou obedecer. Se Deus está falando que vai cair um temporal, irmãos, e Ele está mandando construir a arca, construa a arca para a preservação tua e da tua família. Meu Deus. E diz a palavra do Senhor que durante 100 anos Noé construiu a arca. E após finalização, cumpriu-se a palavra do Senhor e caiu uma inundação e um grande dilúvio veio sobre a terra. E se não fosse a obediência de Noé, ele tinha se perdido e a sua família também da mesma forma. É verdade.
Não adianta apenas ouvir, irmãos, tem que colocar em prática, tem que obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Vou pedir para você fazer uma coisa aqui que não é muito habitual. Toca nessa pessoa do seu lado aí e fala assim: obedeça ao Senhor. Jesus, meu Deus. Jesus. Capítulo 12 de Gênesis. Deus encontrou um homem chamado Abrão. Estava lá em Ur dos Caldeus, 75 anos de idade, velho, sem filho, sem descendência, sua esposa também era velha. E Deus falou o seguinte com ele: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus. Abraão, 75 anos de idade, não sabia nem para onde ir. Deus não deu mapa para ele. Deus não falou onde seria, onde concluiria o percurso. Deus falou: só vai, só segue. Eita, Jesus, estou entendendo. E Abraão falou o seguinte: se Deus está mandando, eu vou. Se Deus está falando para eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se Deus mandar eu ir para a direita, eu vou para a direita. Abraão ouviu a voz do Senhor e saiu da sua terra apenas pela fé, irmãos. A igreja do Senhor não vive pelo que vê. A igreja do Senhor caminha pela fé. Aleluia. A fé é ver como materializado diante de nós algo que ainda nem aconteceu, irmão. Eu já estou aqui segurando a minha bênção, ainda não se materializou, mas pela fé eu já seguro, para a glória de Deus. Abraão foi, sem saber para onde ir, apenas confiando na voz de Deus. Aleluia. Aleluia. E é interessante, quando nós olhamos vários homens e mulheres que obedeceram à voz do Senhor, eu encontro outro que substituiu Moisés, um homem chamado Josué. Moisés já havia morrido, não tinha ninguém para colocar no lugar. Pelo contrário, Deus escolheu Josué. Josué também era meio louco, meio doido, porque crente, irmãos, tem que ser meio louco mesmo para obedecer a Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus falou o seguinte com Josué: Josué, você vai agora conquistar Canaã, uma cidade chamada Jericó. Durante 6 dias você vai andar em volta dos muros de Jericó e não vai falar um A. Você e todo o povo e os levitas e a arca do Senhor. No 7º dia você não vai dar apenas uma volta, você vai dar 7 voltas. Serão 13 voltas no total. Josué, está disposto a fazer isso? Estou, Senhor. Mas depois que você fizer todas essas voltas, você grita e o povo vai gritar junto, e as muralhas vão cair, irmãos. Meu Deus. Obediência à voz de Deus. Imagina o povo de Jericó sobre as muralhas, vendo os israelitas dando volta, falando: esse povo é doido, esse povo é maluco, não dá um A, não dá um grito, os tocadores não tocam, o sacerdote continua com a arca, voltam lá para sua cabana, depois no dia seguinte continua a mesma coisa. Esse povo é maluco. O que eles estão pensando que são? No 7º dia, na última volta, depois de gritar, depois de espernear o Senhor, as muralhas caem, irmãos. Deixa eu dizer algo para você: os milagres só vão acontecer muitas vezes na nossa vida depois que nós obedecemos a voz do Senhor. Meu Deus do céu. Deus nos coloca em testes, irmão, muitas das vezes. Muitas vezes Deus vai nos testar a obediência, e não é uma, nem duas, é durante toda a carreira da nossa fé, irmãos. Muitas vezes seremos provados e testados por Deus, para ver se nós servimos pela bênção ou pelo que Ele é. Aleluia. Só que a Bíblia não tem só exemplos bons, a Bíblia também tem exemplos ruins. Por conta do pecado de Adão e Eva, a morte adentrou no mundo. A desobediência de Adão e Eva fez com que eu e você hoje fôssemos mortais e tivesse o pecado em nossos membros, diz a palavra do Senhor.
Inclusive a natureza geme, chora, querendo e ansiando pela redenção dos filhos de Deus, porque depois da redenção dos nossos corpos, a natureza também será transformada. Meu Deus. No capítulo 7 de Josué, você está comigo aqui, irmãos? Eita glória a Deus. Deus tinha dado uma ordem a Josué, falou o seguinte: Josué, tudo é anátema, não pega nada, é tudo para destruição, destrói tudo, Senhor, tudo, acaba com tudo que tem lá você acaba, você destrói. Capítulo 7 de Josué. Depois que Josué destruiu tudo e foi guerrear com uma nova cidade, o grupo de Josué foi derrotado. Josué começa a se lamentar: Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu que fôssemos derrotados? Aí Deus diz o seguinte: tem pecado no meio do povo. Meu Deus. Como assim, Senhor? Tem pecado escondido. Revela, Senhor, o que está acontecendo? E começou-se a lançar sortes, e Deus começou a revelar. E Deus começou a revelar, e Deus começou a revelar, e Deus começou a mostrar. Por fim, Deus revelou que um homem chamado Acã havia pegado uma capa babilônica, alguns objetos de prata escondidos da sua tenda. Meu Deus. Mas Acã não é anátema, meu filho, não é para destruição, mas eu achei bonito. Mas não era para pegar, meu filho, eu escondi porque eu achei legal. Não é para pegar para você, Deus falou que é para destruir, e Ele quis colocar na sua casa, irmãos. E diz a palavra do Senhor: como consequência pelo pecado de Acã, veio a morte não só sobre ele, mas também sobre a sua família. Irmãos, você tem uma grande responsabilidade sobre a sua casa. O que entra na sua casa tem que ser bênção. Seja um canal de bênção para a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Por conta do pecado dele, toda a sua família sofreu e foi destruída. Meu Deus. Mas não fica só por isso aqui. O primeiro rei de Israel, chamado Saul, capítulo 15 de 1 Samuel. Deus, usando Samuel, falou o seguinte: Samuel, vai lá até Saul e fala com ele para guerrear contra os amalequitas. Então Samuel vai até Saul e fala o seguinte: Saul, Deus mandou você ir lá nos amalequitas, mata o rei, mata todo mundo, destrói tudo, é anátema, não pega nada. Deus não quer nada. Foi dada a ordem? Foi. Foi obedecido? Não. O que Saul faz? Saul pega o rei Agag, poupa Agag, pega algumas ovelhas, pega alguns cabritos, pega alguns bois e leva para a oferta ao Senhor. E quando Samuel se chega depois da guerra, Saul vai correndo até Samuel e diz: olha, cumpri a palavra de Deus, tudo que o Senhor mandou eu fiz. Mentira! Meu Deus. Aí Samuel fala para ele: que mugido e balido são esses nos meus ouvidos. Meu Deus. Ah, mas o povo queria pegar despojo, eu aceitei. Que líder fraco é esse que fica ouvindo a voz do povo e não a voz de Deus? Meu Deus. E ele fala o seguinte: ei, tem mais prazer o Senhor em sacrifícios do que naquele que obedece a palavra dele. Então o salmista, no Salmo 128, está dizendo o seguinte: ó, bem-aventurado aquele que teme, reconhece, sabe quem é Deus, busca a Deus, tem intimidade com Deus. Meu Deus. E anda nos seus caminhos, obedece a sua voz. Quer obedecer a voz do Senhor, meu irmão? Quer ter uma família abençoada, minha irmã? Tema o Senhor, ande pelos seus caminhos e tudo vai dar certo para a glória de Deus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Vamos avançar por conta do horário.
Meu Deus. Versículo 2 diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Só para finalizar a questão de Saul, por conta do pecado de Saul, Deus fala a Samuel: ó, rejeitei Saul para não ser mais rei da minha nação. Meu Deus. Todo pecado tem consequência, irmãos. Lembra disso. Lembra disso. Nós que somos casados, nós que temos filhos, é de nossa responsabilidade cuidar da nossa casa. E por conta das vezes da liderança do pai, da mãe do pecado, os filhos sofrem dentro de casa. O lar está caindo em frangalhos porque o temor do Senhor está longe. A obediência a Deus foi posta do lado de fora. A casa está destruída porque Deus não é mais o centro. Deus não está mais ali. Deus não habita mais ali nos corações. Deus nessa noite está nos chamando, irmãos, está nos alertando para que Ele continue no centro da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, para que tenhamos uma vida abençoada para a glória dEle. Aleluia. Obrigado, Jesus, meu Deus, aleluia. Versículo 3 ele diz assim: sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. A videira, irmãos, a qual é comparada à mulher, é símbolo de abundância, de bênçãos, de alegria. O salmista, usado por Deus, está dizendo o seguinte: um homem que teme ao Senhor, que anda pelos caminhos do Senhor, tem uma casa, um casamento abençoado por Deus. A sua esposa é alegria para ele, é alegria para o seu coração, ela é abundância, ela é bênção, porque ela foi dada por Deus. Ao homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, irmãos, Deus abençoa o seu casamento. Oh, Elias. Ainda no versículo 3 ele diz: seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira, irmão, simboliza paz, esperança, renovação, prosperidade, bênçãos. Oh, Jesus. No Salmo 127, o salmista vai dizer que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Sim, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Era costume judaico, era costume de Israel ver uma família, e quanto mais filhos, assim era o sinal de que Deus estava abençoando aquela casa, estava abençoando aquela família. Ah, irmãos, o homem que tinha muitos filhos era abençoado pela sociedade e abençoado por Deus. Meu Deus. Então, ter filhos era símbolo de esperança, de renovação, de prosperidade, de bênção. O salmista está dizendo: o homem que teme ao Senhor, o homem que anda pelos caminhos do Senhor, tem um casamento abençoado, sua esposa é abençoada, seus filhos são abençoados, sua casa é abençoada. Irmãos, não estou dizendo aqui apenas de prosperidade material. Muitas vezes nós confundimos isso, pastores, e achamos que para ter uma casa, uma família abençoada, precisamos apenas de bênçãos materiais. Trabalha dia e noite, trabalha dia e noite, estuda a faculdade, mas não tem tempo com filhos, não tem tempo com a esposa, não tem tempo em casa. Irmãos, não tem jeito, em algum momento isso vai dar errado. Não é apenas bênçãos materiais, a bênção espiritual, a presença de Deus precisa estar habitando na casa e na família. Você está entendendo essa palavra, irmãos? Inclusive tem um salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. O Senhor precisa estar junto, irmãos. O Senhor precisa fazer parte da nossa casa. O Senhor precisa fazer parte da nossa família. Assim como existe lá em Apocalipse no capítulo 3, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa
Tem muitas casas que Deus já não está mais presente. Tem muitas casas que Deus já não está lá. Que o Espírito de Deus já não habita, irmãos, em nome de Jesus. Que não sejamos assim. Que tenhamos uma casa abençoada, porque Deus está presente conosco. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, irmãos, Deus disse para Moisés, após uma grande rebelião do povo de Israel: Moisés, pega este povo e entra em Canaã. E para entrar lá, eu não vou mais com você, Moisés. Eu vou mandar um anjo para te guiar. Moisés então disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça nem sair daqui, irmãos. É valorizar a presença de Deus, é valorizar a presença do Senhor na nossa vida. Moisés sabia que não era, irmãos, pela terra prometida que ele estava caminhando, não é pelo leite e mel, não é pelas bênçãos materiais, nada disso era importante para Moisés. O mais importante era a presença de Deus na sua vida. Não abra mão disso, irmãos, não abra mão disso, não abra mão disso, não abra mão disso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será abençoado no trabalho, será abençoado em sua casa, a sua esposa, seus filhos serão abençoados, e como consequência, pastor Jorge, a igreja do Senhor igualmente será abençoado, porque está congregando famílias abençoadas. Meu Deus, aleluia. Nós temos uma grande responsabilidade, meus irmãos. Conserve o temor ao Senhor, obedeça a sua voz, independente das vozes contrárias, continua seguindo avante para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.